Eu acho que é importante, o Brasil tem sido uma matéria-prima na geração de conteúdo e está realmente complicado acompanhar todos os fatores que vêm saindo para a gente tentar deixar o máximo de pessoas por dentro do que está acontecendo. Então aconteceu um negócio interessante hoje pela manhã, que eu vou abordar aqui, eu vou pedir para vocês já de cara, quem está aqui, por favor, puder dar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, já é uma forma importante de conseguirmos trabalhar junto no sentido de fazer as informações correrem para um número maior de pessoas. E é justamente um ponto disso que eu vou falar para vocês agora. Hoje pela manhã, a gente toma café da manhã, eu sempre repito isso, que eu acho que é uma parte importante da minha vida, a gente toma café da manhã, todo mundo junto em casa, eu, meus filhos, né, minha filha de 3 anos, o bebê de 8 meses, senta já lá com a gente, minha mulher, e hoje dormiu, a babá dormiu em casa, e tem a moça que trabalha em casa que chegou cedo. E a gente estava todo mundo tomando café como todos os dias que nós tomamos ali. E por que isso é importante? Porque durante o café da manhã, elas me perguntaram assim, Bruno, qual que é o problema todo desse leilão de arroz? Eu fiquei super surpreso e feliz com a pergunta. Confesso que feliz com a pergunta. E elas me falaram o seguinte, e eu expliquei para elas. Então eu vou pedir aqui que vocês, de novo, compartilhem isso, porque eu quero que o máximo de pessoas possam ouvir o que verdadeiramente aconteceu com essa parte do leilão de arroz. Vou usar um tempo para falar disso, rápido. Vou usar o outro tempo para falar sobre tudo o que está acontecendo na parte do PIS/COFINS e o que o governo está planejando já de mais mudanças. Vem mais mudanças por aí. Preparem, se preparem. E depois a gente entra nos dados americanos da super quarta-feira. Então, por favor, compartilhem mesmo, porque eu quero que essa parte, principalmente do vídeo, chegue ao máximo de pessoas. Eu vou até pedir depois para minha equipe aqui recortar esse trecho, porque é super importante que pessoas de todas as classes sociais se atentem, porque ela pode ser facilmente capturada, essas pessoas que não entendem do processo econômico, por isso que estava acontecendo o leilão de arroz e foi cancelado, mas, atenção, esse governo não vai desistir. Ele não vai desistir. O DNA dele é intervencionista. O DNA dele é estatizante. O DNA dele é corrupto. O DNA dele é de mentir. O DNA dele é de manipular as pessoas e comprar as pessoas pelo voto através, principalmente, de migalhas. Então, não vão desistir. Então, quem puder, repito, deixa o like, compartilha, por favor, porque não é para me ajudar só nesse trabalho. Minha atividade número 1 é aqui na Aquavero, que a gente faz gestão de patrimônios. A minha atividade, essa parte aqui, claro que se transformou num negócio, mas tem um quê de que me movimenta, que é o puro ideal em cima disso. Então, vamos lá. Eu expliquei exatamente isso para elas e dou o nome. São duas pessoas que são da minha família. A babá dos meus filhos e a moça que trabalha em casa. A Sandra e a Elaine. E me perguntaram sobre isso. E as duas ficaram me olhando atentamente e foi muito legal esse processo. Eu falei para elas, bom, vamos lá. O Rio Grande do Sul produz 75% daquilo que o Brasil produz de arroz. O Brasil produz hoje por volta de 10,7 milhões de toneladas de arroz. O Rio Grande do Sul produz 75% aproximadamente. Só que desses 75% que o Rio Grande do Sul produz, mais de 90% da produção já tinha sido colhida antes da devastação que ele sofreu por conta das enchentes, certo? Então esse estoque já estava lá e ele não foi estragado. Segundo algumas fontes, foi estragada 600 mil toneladas, que é pouco frente ao total que o Rio Grande do Sul produz, de 7 milhões e meio de toneladas, e essas 7 milhões e meio, mais de 90% já tinha sido colhida. Ou seja, o arroz está estocado e pronto para ser vendido. Portanto, não há nenhum estudo técnico, nem mesmo por parte do governo, dos ministérios, da Conab, de todos os órgãos competentes da área, falando que haveria falta de arroz. E aí o governo entra, obviamente, com aquelas medidas populistas, mentirosas, enganosas e que claramente deram errado na história passada e no presente. Que é justamente, nós vamos importar então uma quantidade de arroz e essa quantidade de arroz nós vamos colocar o selo do governo federal no pacotinho e nós vamos vender abaixo do preço que nós compramos. O arroz é um importante componente dentro do subitem alimentação, dentro do componente total do IPCA, que é a inflação brasileira, que saiu ontem e veio acima já do que o mercado esperava. Ou seja, ele claramente quer controlar
o índice de inflação para sair a público e falar que a inflação está mais baixa. De fato, faço um parênteses, eu não sou daqueles economistas ou pessoas no mercado que falam que o IPCA ele está forjado. Não, você não precisa forjar. A metodologia dele já não representa a realidade que nós gastamos, porque ela é uma média de famílias de um determinado nível de renda num país muito grande e complexo como é o brasileiro. Portanto, ela não representa a cesta de consumo individual de cada um de nós. Então, dentro do IPCA, como ela é a metodologia, sim, a inflação está controlada. Só que quando nós vamos ao supermercado, a gente gasta muito mais, a gente sabe disso. Eu levantei uma caixinha de perguntas que eu vou fazer, eu vou responder lá no Instagram, perguntando para as pessoas quanto estão gastando mais. E a média, da média de todo mundo que respondeu, está na casa dos 30% em supermercado. Então, o que eu quero dizer aqui, gente, feito esse parênteses, é que o que eu falei para elas e continuo na resposta, o Brasil não tem problema de oferta do arroz. E aí o governo falou que ia importar da Ásia uma quantidade relevante de arroz e colocar no pacotinho o selo de arroz do governo federal, vendido ao preço de R$ 4 o quilo. A importação do quilo sairia, uma parte que eles importaram na semana passada, saiu por volta de R$ 4,99 o quilo. Então significa que ele está vendendo R$ 1 o quilo com prejuízo. E qual é o dinheiro? De quem é esse prejuízo? É nosso. Ele usa o caixa do governo, através da arrecadação coercitiva, forçada, dos impostos que ele arrecada da gente, e ele consome esse caixa, ele gasta esse caixa, sendo que o Brasil já está com problema de caixa, não problema de caixa de pagar dívidas, problema de déficit, encontrar dinheiro, subindo impostos, e ele gasta esse dinheiro para fazer medidas populistas, que é claro que aqueles mais pobres que chegam ao supermercado e veem um arroz mais barato com a chancela do governo federal, vai falar, olha que bonzinho, o governo que pensa no povo está vendendo arroz mais barato do que o arroz do empresário malvadão aqui do lado. Só que mal sabe ele que o governo está vendendo isso, causando endividamento público, que faz, como a gente vai falar daqui a pouco, com que as curvas longas de juros suba e prejudique o mais pobre, justamente aquele que está enaltecendo o arroz mais barato. Então o que eu quero dizer é que o governo, ele nunca te dá nada sem antes ter tirado de você mais do que ele está te entregando. Só que você não percebe. Ele faz isso de maneira sorrateira. Ele faz isso através da inflação. Ele faz isso através de aumento de impostos. E te dá um arroz mais barato aqui e você comemora isso. Então, o que eu quero dizer aqui, e repito, aproveita que entrou mais gente aqui, estamos bastante gente assistindo em multiplataforma, deem o like, compartilhem, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso realmente me ajuda e essa mensagem chega a mais pessoas, principalmente que furem essa bolha, e isso tem acontecido, tá? Continuando aqui, e eu falei para ela, Sandra, o que acontece então é que não temos problema de oferta de arroz e o governo quer importar mais arroz para vender abaixo do preço de mercado, para dizer que a inflação está controlada. E eu faço outro parênteses que eu fiz para ela. Eu falei, você está sentindo a inflação na sua casa? Ela, muito. Na parte de alimentos, gasolina, transporte, muito. Falei, pois bem, eles querem controlar isso porque o arroz é um importante componente disso. E aí o que acontece? Como o Rio Grande do Sul produz, como eu falei, 75% das quase 11 milhões de toneladas que o Brasil produz, eles vão vender um arroz, ofertar um arroz no mercado a um preço mais barato do que o que 75% dos produtores nacionais produziram, forçando esses produtores nacionais a vender um preço abaixo do preço que ele produziu, quebrando muitos produtores privados. Se eu sou um pequeno produtor de arroz do Rio Grande do Sul e eu preciso vender, sei lá, R$ 5 para ter minha margem de lucro do quilo, e o governo está inundando o mercado a R$ 4, por que é que vão comprar o meu arroz a 5 e não a 4? E aí eu vou simplesmente ter que vender a 4, tendo prejuízo e quebrando a minha pequena produção de arroz, quebrando a minha pequena empresa. E aí, muitos que não conhecem de processo de mercado, então dirão, ora, então é importante que o governo seja enaltecido porque ele está vendendo o arroz mais barato, sendo que o empresário subiu o preço porque está muito caro e o empresário já tem um lucro muito grande. Não, o processo de alta de preços ocorre na cadeia produtiva como um todo. O preço, quando não é intervindo pelo governo, ela é uma resposta, ele é um mensageiro à livre oferta e demanda. Ele mostra para os empreendedores, produza mais porque tem demanda e tem uma pouca oferta, então o preço sobe, ou produza menos
porque tem muita oferta e pouca demanda e o preço cai. Quando nós controlamos preços, sempre na história, sempre, e leva à escassez do produto, porque você tira do jogo aqueles produtores que colocam o produto, ofertam o produto no mercado, e você deixa na monopólio do Estado que ele venda com prejuízo. Só que quando ele vende com prejuízo, ele está vendendo em detrimento dos impostos que ele arrecada de cada um de nós e, portanto, aumenta o endividamento público, que causa desvalorização da moeda, aumento da curva de juros futuro, encarecimento do crédito para as pessoas físicas e para as empresas, demissão, isso no médio prazo. No curto prazo, tudo parece que vai bem. Então, gente, sigo a explicação para ela. Então, essa importação, que não teria necessidade, porque há oferta suficiente dos produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, com 75% da produção, ela vai quebrar essas pessoas do Rio Grande do Sul, além de causar prejuízo aos cofres públicos, que já está com as contas numa situação extremamente complexa, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Dito isso, eles fazem, em paralelo, um controle de preços, que leva sempre, como eu expliquei, à escassez do produto, e quando tem escassez do produto, a natural alta de preços, inclusive estimulando o mercado negro. Portanto, controle de preços e importar quando você tem oferta suficiente para atender a demanda é totalmente populista. Por isso eles querem colocar a bandeirinha lá no pacotinho. E aí as pessoas que pouco entendem desse processo que a gente acabou de falar aqui, vão falar, olha que bonitinho, o governo do amor vendendo arroz mais barato pensando na gente. Não! Ele tá te dando um e tá tomando 3 de você na outra ponta. Esse é o processo que a gente está explicando. E aí vem a segunda parte mais bizarra do planeta que a gente viu, que na verdade isso já aconteceu sempre, só que graças às redes sociais foram descobertas e é justamente por isso que esse governo quer controlar as redes sociais. Primeiro passamos pelo mensalão no primeiro governo petista, primeiro, segundo ali. Depois viemos o petrolão. Depois a Dilma estourando tudo, que claro, a Dilma foi a maior da incompetência, mas no segundo governo Lula a gente já viu que o superávit começou a ser queimado com corrupção, com TJLP, com desvios, com empresas amigos do rei e etc e tal. E aí agora a gente está vendo o arrozão. Podemos dar risada, mas é verdade. Uma empresa de queijo pequena lá do Amapá ganhou o leilão para importação do arroz, em que eles, é uma empresa de capital social de 5 milhões de reais, vocês já sabem, isso veio a público, e eles ganharam o leilão para receber mais de 730 milhões de reais da Conab. Uma empresa de 5 milhões de capital social teria que fazer, se não me engano, um aporte para garantir o leilão de 70 milhões de reais. Como é que uma empresa pequena de queijo, de vender queijo no Amapá, com capital social de 5 milhões de reais, ganha um contrato de 730 milhões de reais? Qual é a capacidade financeira que essa empresa tem para honrar esse contrato? Dito isso, outras 2 empresas também ganharam o leilão nos mesmos moldes, mais ou menos. O que aconteceu ontem? O leilão foi cancelado. Porque, graças ao trabalho de redes sociais, de pessoas nas redes sociais, descobriram que essas empresas têm ligação com pessoas do governo. Ah, que novidade! No PT acontecendo isso? Ora, seria muita ingenuidade da nossa parte acreditar que o PT estaria envolvido em corrupção, não é mesmo? Depois do Petrolão, depois mensalão, Petrolão, agora arrozão, eles desviando milhões e milhões para parentes. E bodes expiatórios começam a rodar. Ministro da Agricultura, o outro lado, Skelly, né, que perdeu o cargo ontem, que foi obrigado, o governo foi obrigado a aceitar a sua demissão, porque descobriram que a empresa de queijo lá do Amapá está ligada a um parente dele. Ora, que novidade, PT! Entende a complexidade do processo do arroz? Eis que as duas, sentadas na mesa do café da manhã, Sandra e Elaine, falaram para mim, não é possível. Eu realmente olharia o preço do arroz a R$4 e exaltaria com o chancela lá do governo que ele estaria fazendo alguma coisa pela gente. E olha, nenhuma das duas fizeram, desculpa a palavra, a porra do L, certo? Então, meu ponto é, olha o escárnio que eles passam. E olha as vergonhas agora que eles passam descobertos em rede social. Claro, eles não têm vergonha, eles são controladores, ditadores por completo. Não tem vergonha nenhuma. Mas eles caíram no cavalo. E aí, é o que eu falo aqui e falo com o coração. Para os quadrilheiros, está cada vez mais difícil, quando nós temos esse poder voluntário aqui de falar abertamente, a capacidade de analisar e entregar informação para as pessoas e mostrar que eles estão sendo envolvidos numa corrupção tremenda. E aí, eles precisam cancelar
o leilão do arroz para passar menos vergonha, porque a pressão popular começa a ficar grande, em meio a uma queda de popularidade que, na minha opinião, um sujeito que usou a vida inteira como meio à corrupção deveria ter zero. Não é é zero apoio. Desde sempre. Desde sempre. Mas está em queda. E isso é de se comemorar. Esse ponto importante mostra como, economicamente, esse processo todo de controle de preços de importação do arroz, de analisar os números, de que há oferta de arroz suficiente para a demanda, portanto, não precisaria gastar dinheiro público com importação, nem muito menos ter prejuízo vendendo abaixo do preço de mercado. Tudo isso faz parte de uma trama envolvendo pequenas empresas, digamos, ou laranja, ou que têm ligação com parentes do governo, para eles importarem o queijo e arrecadarem milhões. Mais corrupção do nosso dinheiro para soltar uma bandeirinha no arroz e as pessoas no supermercado olharem e falarem: olha como o governo é bonzinho vendendo arroz mais barato do que todos os privados. Veja como o processo todo culmina com uma pessoa falando esse tipo de coisa no supermercado, que conta para o outro, a informação se dissemina. Lembre-se, a mentira, ela é fácil de ser comprada porque ela é mais sedutora. E quem não tem limite moral, não tem o menor problema em contar essa mentira levada à 10ª potência. Porque eles não têm compromisso com a verdade. E é fácil você enganar as pessoas que não entendem todo esse processo econômico. Portanto, é importante que tenhamos isso claro e, repito, quem puder, compartilhe isso, dê o like, ative o sininho e etc, porque isso realmente me ajuda. E eu quero compartilhar com vocês aqui, quem puder, dia 29 de maio, estaremos ao vivo aqui na sede da Aquavera, aqui em São Paulo, presencialmente, para a gente falar sobre perspectivas financeiras, eu que vou falar. O Paulo Figueiredo, que está com o passaporte cancelado, vai falar ao vivo lá dos Estados Unidos, obviamente, não pode voltar do Brasil. A gente vai trazer um escritório renomado de São Paulo para falar sobre instrumentos financeiros para ser mais eficiente e otimizar a tua parte tributária em meio a todo esse caos que a gente está vivendo. Gustavo Strobel, da Strobel América, vai falar sobre a possibilidade de como conseguir vistos permanentes nos Estados Unidos e também possibilidades no Uruguai e Paraguai de como fixar residência ou levar o seu dinheiro para lá para não ser tributado, que é um processo que eu estou fazendo. Estou estudando para se cabe aqui na minha família para isso. A gente vai trazer uma pessoa importante da Avenue para falar sobre investimentos internacionais e vamos criar esses debates de painéis. Será um sábado o dia inteiro, das 8 às 7, só que das 5 às 7 será happy hour. Portanto, vamos passar o sábado junto, fazendo um relacionamento e debatendo sobre tudo isso, tá? Então, o site está aqui, brunomusa.com.br, / vagas abertas, está aberto aqui embaixo, tá? Teremos algumas empresas, e ainda tem espaço para algumas empresas que estão apoiando o evento. A gente só está fazendo parceria com empresas que abertamente apoiam a liberdade de expressão, que abertamente apoiam o liberalismo, o livre mercado e que apoiam abertamente valores liberais, libertários e conservadores dentro da sociedade, pilares morais. Já temos algumas empresas e, portanto, essas empresas estão aparecendo cada vez mais com vontade de dar as caras e mostrar quem elas verdadeiramente são, que apoiam quem está lutando pelo lado do bem, da liberdade de expressão de cada um de nós. Então, quem quiser, por favor, eu vou deixar meu e-mail aqui. Quem quiser, me mande um e-mail, me procurem, que eu passo essas possibilidades que a gente está sobre os planos, tá? É bemusa@aquavero.com.br, será dia 29 de junho. Então, quem puder estar presente e 2, quem quiser apoiar